Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo, da Rádio Terra Brasil FM. Eu sou Dorival Lima, comunicador de férias. Terça-feira, 23 de junho de 2026. Mais um Dorival Lima para o Brasil e para o mundo. Hoje, mais uma vez, eu vou focar sobre o caso do Banco Master, que está dando um prejuízo enorme ao Brasil. Mas vamos pensar, certo, já no futuro. Em 2027, o Brasil entrará marcado pelo otimismo, pela modernização acelerada e pelo slogan Ordem e Progresso. 4 anos de progresso em 4 anos de governo de Flávio Bolsonaro. Isso é que a direita brasileira, o eleitorado, certo, está ao lado do PL e da direita brasileira, estão preparados para outubro de 2026, dessa eleição, porque ninguém aguenta mais, certo, ouvir falar na petezada, porque a petezada é o fim de tudo. Mas vamos em frente. Portanto, o Banco Master, além dos desdobramentos que ganharam forte repercussão na corte. O caso Banco Master, inquérito principal, André Mendonça assumiu a relatoria deste caso após o ministro Dias Toffoli pedir para deixar o processo. Ele estava enrolado até o pescoço. O inquérito investiga supostas fraudes financeiras e irregularidades envolvendo o Banco Master. A corrupção no parlamento brasileiro acompanha a própria trajetória política do país, intensificando-se nos registros públicos a partir da redemocratização, fim da década de 1980. A dinâmica mais comum envolve a troca de apoio político e votos em projetos do poder executivo por vantagens financeiras, desvio de verbas públicas ou controle de cargos estatais, o chamado presidencialismo de coalizão. O esquema de corrupção que marcaram o Congresso Nacional Brasileiro. Década de 1990. Os primeiros grandes escândalos, anões do orçamento, 1993. Um grupo de parlamentares, a pedidos de anões, apelidados, repito, um grupo de parlamentares apelidados de anões por não pertencerem ao alto escalão partidário. Manipulava emendas parlamentares e desviava recursos do orçamento da União em conluio com empreiteiras brasileiras. O caso resultou na cassação e renúncia de vários deputados. Um dos líderes
do esquema João Alves ficou famoso ao justificar sua fortuna, alegando ter ganho na loteria dezenas de vezes. A compra de votos da reeleição, 1997. Meus amigos, isso aqui é apenas voltando ao passado, porque o Brasil é um país já conhecido de muito tempo, que é um país de corrupção, de roubo, de desvio de verbas, está entendendo? E o nosso parlamento, não são todos, mas a maioria do parlamento brasileiro, existem as exceções. A corrupção começa nas câmaras municipais, nas prefeituras, no governo do Estado e no governo 3 de Lula da Silva. É só você verificar, certo, a trajetória do PT. Tudo iniciou quando Lula entrou na vida pública brasileira como deputado, depois foi eleito presidente da República, governou o Brasil por 8 anos, depois indicou Dilma Rousseff, que governou por 6 anos, e agora está no terceiro mandato, certo? Que vai concluir em 31 de dezembro do corrente ano. E ele está querendo, mais uma vez, ir para a reeleição. É a hora de todos o eleitorado brasileiro. Em outubro do corrente ano, nós temos que dar um basta na esquerda amaldiçoada brasileira, porque nós não aguentamos mais de tanta corrupção praticada por Lula e seus comandantes. Veja o caso aí, por último, o líder do governo, Jacques Wagner, ele que foi governador da Bahia, e o caso do Banco Master começou tudo na Bahia. Está tudo explicitado, confirmado. O estado da Bahia, como os outros estados do Nordeste, sempre trabalharam para ajudar na eleição de Lula. E o estado do Ceará, como os demais estados do Nordeste, continuam pobres. A população pobre, a fome predominando, é o desemprego, é a saúde sucateada, O Nordeste brasileiro é uma região que vive de favores e sendo manipulada nas eleições pelo partido do PT e do Lula. Aí eu pergunto, os próprios políticos nordestinos, eles estão de costas para a população nordestina. O Nordeste brasileiro vai continuar na pobreza, na miséria, por tempo indeterminado. Porque os próprios políticos do Nordeste, eles não estão nem aí para o Nordeste. Veja o caso do estado do Ceará. É um estado pobre, está todo endividado, as contas públicas do governo do estado estão na calamidade, é muito empréstimo e os políticos continuam desviando verbas a níveis municipais, estaduais e federais, e cada dia o estado continua mais pobre. É a fome que predomina o estado do Ceará e o Nordeste brasileiro. Aí eu pergunto, cadê as autoridades do nosso país? O pessoal do Supremo Tribunal Federal? Cadê as Forças Armadas? Cadê a OAB? E cadê o parlamento todo? Eu sei que não são todos, existem as exceções, mas a maioria dos nossos políticos são corruptos, são oportunistas, são ladrões das verbas, a nível municipal, estadual e federal. Você vê que a maioria dos nossos parlamentares, eles colocam as esposas, é filho, na política, a nível municipal, estadual, federal. São como se fossem as capitanias hereditárias.
o eleitorado cada dia mais pobre e os nossos representantes a nível municipal, estadual, federal, continuam aumentando seu patrimônio. Olha, eu nunca vi uma política tão suja, tão corrupta como a corrupção no Nordeste e no Brasil. E a petezada, depois que Lula e a esquerda assumiu o poder no Brasil, aí, meu amigo, a corrupção, o roubo, é de manhã, é de tarde, é de noite. Olha, os aposentados do INSS, pensionistas, não aguentam mais de tanta roubalheira. E cadê que o Supremo Tribunal Federal, as nossas autoridades, não já deu um fim, certo, dessas corrupções na fraude do INSS? Além da Operação Lava Jato, que aconteceu no governo do Lula, que tem, certo, a anuência de Lula, ele foi ocupado, foi preso, foi descondenado e foi eleito presidente da República em 2022. É tanto que a eleição do Lula, até o presente momento, não convenceu a maioria do eleitorado brasileiro. É uma interrogação que todo mundo tem e tem medo da caneta do Supremo Tribunal Federal. E tem mais. Lula vai se explicar para o presidente Donald Trump que ele vai reabrir, certo, a Operação Lava Jato, e principalmente porque os acionistas da Petrobras, que são pessoas que moram nos Estados Unidos, eles tiveram um prejuízo, foram enganados. E a Petrobras pagou a indenização, mas não convenceu, e Donald Trump vai reabrir, certo, a Operação Lava Jato, vai pedir explicação do Lula, como também a origem do dinheiro que Lula recebeu dos governos comunistas e principalmente da Venezuela, que o general está preso lá nos Estados Unidos, como também o Maduro, confirmou que esse dinheiro veio para Lula gastar na eleição de 2022. Tudo isso aí, meus amigos, vai ser reaberto. E Lula vai estar numa situação muito difícil. Por isso que eu digo, olha, corrupção, desvio de verbas públicas, roubo, criminalidade, certo? E algo mais, tudo faz parte da história petista e da esquerda amaldiçoada brasileira. É a esquerda, é o Lula, é a Dilma, que trabalham para empobrecer e endividar uma parte da população brasileira, que 82% da população brasileira estão endividados, como também 82% das empresas brasileiras estão endividadas. É o caos na economia, na política e no destino do Brasil. É o Brasil descendo a ladeira da corrupção, é muito roubo, é muita prostituição, é muita infidelidade, é muito desvio de verbas a nível municipal, estadual e federal, e as facções dominando o Nordeste brasileiro já está indo para o sul do país. E Donald Trump disse e confirmou que vai acabar com as facções Comando Vermelho, PCC, que serão considerados, certo, terroristas. E os Estados Unidos vai acompanhar a saída do dinheiro do local que saiu até o destinatário. Se for CPF, a pessoa vai responder o crime. E se for CNPJ, também. Ou seja, é o Brasil na mira, certo, do Donald Trump, que é o maior presidente do mundo, que os Estados Unidos é a maior potência, e ele disse que vai acabar com as facções que estão instaladas no Brasil. Então, meus amigos, essa é a realidade, e nós temos que ter certeza de uma coisa: o Brasil vai ter problema no futuro. Por isso que eu digo, a petezada está chegando na reta final. Todo santo dia é uma corrupção, e o líder do governo e o próprio presidente da República, eles estão no caminho sem saída. Mas nós vamos aguardar. Eu queria pedir a alguém que está tentando entrar no programa que desista,
porque só pode participar do programa com a minha permissão. Infelizmente, a pessoa que está tentando entrar é um criminoso, está querendo entrar no local sem seguridade. Que eu vou encerrar o programa Dorivan Lima e você. Meus amigos, muito obrigado, fico com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau.